nós teremos 2 professores da nossa casa, professores conhecidos, professora Márcia Prúcoli Gazzoni Paiva, especialista em ciências de formação para o ensino superior, advogada criminalista com foco de atuação perante o Tribunal do Júri, professora de Direito Penal e Processo Penal na FDCI, advogada, professora do nosso Núcleo de Prática Jurídica Penal da faculdade, e também temos a alegria de ter, junto com ela, o professor Tiziano Iazeg, professor mestre em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense, professor também pós-graduado em Direito Constitucional pela Universidade Cândido Mendes, e também, assim como a professora Márcia, professor Leandro também, graduado na nossa Faculdade de Direito de Cachoeira de Itapemirim. Professora Márcia e o professor Tiziano falarão sobre o tema prisão preventiva à luz do pacote anticrime, principais alterações e como foi ajustado. Professora Márcia, essa tem a palavra, professora. Boa noite a todos. Quero inicialmente dizer que me sinto muito honrada em estar aqui diante de todos vocês, em especial dos meus estimados alunos, queridos colegas, amigos, professores da nossa FDCI. Eu repito aqui, é com muita alegria e honra que eu me coloco diante de todos vocês para falar de um tema muito relevante, que é a prisão preventiva, e também, obviamente, né, das alterações trazidas pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, no tocante às prisões cautelares de natureza pessoal, em especial a prisão preventiva. Há muito que se falar, mas o tempo não nos vai propiciar, né? Eu poderia pontuar aqui ao menos 5 das alterações, né, trazidas pelo pacote anticrime, no tocante à prisão preventiva. Mas eu escolhi falar sobre 3 importantes alterações. Repito, teríamos que ter um tempo maior para abordarmos essas alterações, né? Mas como o tempo não vai nos propiciar, resolvemos, então, falar daquilo que entendemos ser mais relevante. Inicialmente, vamos colocar o tema, né, dentro da prisão, né? Temos que situar o tema, até para organizarmos aqui a nossa fala. Falar um pouquinho da dogmática da prisão. A prisão, como todos bem sabemos, ela é a privação da liberdade de locomoção, né? Ou seja, do direito de ir, o direito natural de ir, né? Vir, permanecer, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente ou em caso de flagrante delito. Nesse sentido, né, preceitua o artigo 5º, inciso 61 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Abre aspas, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Por sua vez, o novel artigo 283 do Código de Processo Penal, também alterado pela Lei 13.964 de 2019, ou seja, a chamada Lei Anticrime, diz, abre aspas, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Da leitura desses 2 dispositivos, né, o artigo, inciso 61, do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 283, subtraímos a assertiva de que existem 2 gêneros de prisão de natureza processual, penal, né? De natureza penal. É a prisão pena, que é aquela que ocorre após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, que tem por objetivo exatamente executar a decisão judicial imposta, no caso, a pena imposta.
E o outro gênero de prisão, propriamente de natureza processual, é a prisão sem pena, né? Chamada prisão processual, também conhecida por prisão cautelar. É aquela que ocorre antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, que tem por finalidade o quê? Assegurar o bom andamento, o bom desempenho da investigação criminal, né, do processo, ou da execução da pena, ou ainda impedir que solto, o indiciado ou acusado venha a praticar novos delitos. Pois bem, disse aqui que existem dois gêneros de prisão de natureza penal, a prisão pena e a prisão processual, sem pena, de natureza cautelar. E dentre as prisões de natureza cautelar, que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, temos a conhecida prisão preventiva. Ela é uma medida extrema, vou adiantando aqui para os senhores, e já inicio falando e lembrando, em homenagem ao saudoso mestre Luiz Flávio Gomes, ele cunhou a expressão: a prisão preventiva é a extrema ratio da última, é a última ratio da extrema ratio. É a última ratio da extrema ratio. Ela não é só a última ratio, ela é a última ratio da extrema ratio. E vamos, então, falar para vocês que a prisão preventiva, ela é decretada exclusivamente pelo juiz competente em qualquer fase da persecução penal, quando presentes os pressupostos e fundamentos expressamente previstos em lei, ou seja, no artigo 312 do nosso Código de Processo Penal. Ela vem regulada entre os artigos 311 e 316 do Código de Processo Penal, e como toda medida cautelar, ela possui como pressuposto básico o chamado fumus comissi delicti. O que é isso, né? Fumus comissi delicti. Fumus comissi delicti é a plausibilidade do pedido, ou seja, é a prova da existência da infração penal e indícios suficientes de autoria. E não se exige apenas o fumus comissi delicti, exige-se ainda, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, o chamado periculum in libertatis. O que é isso? É o perigo na liberdade do agente. Refere-se ao risco que o agente, em liberdade, pode criar a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução processual, ou também possa criar um risco para a aplicação da lei penal. Então, a presença dos pressupostos da prisão preventiva é condição necessária, mas não suficiente para a decretação da prisão preventiva. Devem estar presentes ainda as hipóteses de cabimento da prisão preventiva. Eu aqui afirmo para vocês que não é em toda e qualquer infração penal que se admite a prisão preventiva. A prisão preventiva, ela só é autorizada nas condições, desde que presentes, as condições de admissibilidade, para tanto, previstas lá no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal. Afinal, a prisão preventiva, de todas as medidas de natureza cautelar pessoal, a prisão preventiva é a mais grave delas. É a mais grave delas. E aqui quero chamar a atenção de vocês que, com o advento da Lei 12.403 de 2011, foi introduzido no nosso ordenamento jurídico processual penal medidas cautelares diversas da prisão. Até 2011, a única hipótese de prisão cautelar de natureza pessoal prevista era a prisão. Hoje nós temos um rol, graças a Deus, né, de medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, e que tem preferência em sua aplicação. Aliás, o juiz, para decretar a prisão preventiva, ele antes, à luz do artigo 310, inciso 2 do Código de Processo Penal, está lá, de forma bem clara, que o juiz, antes de decretar a medida odiosa, né, que a doutrina
chama a prisão preventiva de medida odiosa, porque é uma medida odiosa mesmo, né? Afinal, priva a liberdade, o direito natural, constitucional do indivíduo, né, que é o seu direito de locomoção. Então, está lá claramente que o juiz, antes de decretar a prisão preventiva, ele deve verificar se medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes para a hipótese. E o juiz é obrigado a observar a lei. Isso, além de estar previsto no artigo 310, inciso 2, também está previsto no artigo 282, parágrafo 6º. Tá? Então, dito essas premissas que eu falei aqui agora para vocês, mencionadas, né, mencionado aqui, destacado aqui, que a medida, que a prisão preventiva, ela é a extrema ratio da última ratio, e pressupõe para sua decretação a análise do fato concreto pelo juiz, passaremos agora, então, a abordar as principais alterações no Instituto da Prisão Preventiva trazidas pela lei anticrime. Olha, são várias. Eu poderia citar aqui, pelo menos, não é, professor Ticiano, umas 5, mas o tempo não nos oportunizará isso. Então, tivemos que escolher. É lógico que nós combinamos aqui, né? A nossa fala foi toda combinada, né? Ticiano vai falar maravilhosamente para vocês daqui a pouco. Vocês não saiam daqui, viu, meninos? Meninos é assim que eu me refiro aos meus alunos, tá? Me perdoe os meus colegas, mas que também são meninos nesse momento aqui. Então, vou falar da primeira alteração de grande importância e a sua finalidade. É a vedação da decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz. O artigo 282, parágrafo 2º do Código de Processo Penal e também o artigo 311 sofreram uma alteração significativa, vedando a prisão preventiva de ofício pelo magistrado. E não é só a prisão preventiva de ofício, não. Toda e qualquer medida cautelar de natureza pessoal, hoje, à luz do parágrafo 2º do artigo 282, não pode ser decretado de ofício pelo magistrado. O que vale dizer? Vale dizer que o magistrado, que o juiz, para se decretar a prisão preventiva como qualquer outra medida cautelar de natureza pessoal, ele tem que ser provocado, tem que haver requerimento das partes. Partes aqui é a acusação, é o Ministério Público, é o querelante na ação penal privada, o assistente da acusação, e também, como não poderia deixar de ser, a autoridade policial pode representar ao juiz no sentido de decretar a prisão preventiva, tá? Como também outra medida cautelar de natureza alternativa. Pois bem, qual a finalidade do legislador de vedar a decretação da prisão preventiva de ofício, como de resto, toda e qualquer medida cautelar de natureza pessoal? Clara resta a intenção do legislador em consagrar de vez o sistema acusatório adotado pelo nosso Código de Processo Penal, a partir da nossa Carta Política de 88. Desde 88, o legislador constitucional, ele opta por adotar, em relação ao processo penal, o sistema acusatório, mas ele vinha sendo observado de forma muito tênue, tanto que o juiz poderia decretar a prisão preventiva de ofício. Houve uma alteração com a Lei 12.403 de 2011, vedando ao juiz a decretação da prisão preventiva de ofício na fase do inquérito, mas mantendo essa possibilidade durante a ação penal. E agora, a lei anticrime, né, veda a decretação da prisão preventiva de ofício durante toda a persecução penal. Vale dizer, o juiz não pode decretar a prisão preventiva se não for provocado, tanto na fase do inquérito quanto na fase da ação penal. Como eu falei para vocês, então a intenção do legislador é consagrar o sistema acusatório. Esse sistema acusatório, ele distribui as funções de acusar, defender e julgar a sujeitos processuais distintos. Ou seja, cabe a quem
produzir provas. O juiz? Não! Cabe às partes a produção de provas. Então, esse sistema, ele afasta o juiz da produção de provas no escopo de garantir a sua imparcialidade. Isso é uma conquista da sociedade, né? O juiz, a maior qualidade de um juiz é a sua imparcialidade. Juiz que acumula função de julgar e investigar, esse juiz não tem condição de julgar de forma imparcial. A posição do juiz no processo, e aqui eu não falo só do processo penal, eu falo do processo extrapenal, a posição dele é supra-partes, distante dos interesses das partes, né? Friso aqui para vocês que o juiz ele não pode ser um instrutor de provas. O que se contrapõe ao papel do juiz, que é de garantir um processo seguro, com base nas provas trazidas aos autos pelas partes, e garantir os direitos e garantias fundamentais do indivíduo e do cidadão, e de resto da própria sociedade, né? Muito ainda se tem a falar sobre essa alteração, porque há ainda quem defende que essa orientação de que o juiz não pode decretar prisão de ofício só vale quando o indiciado ou acusado estiver solto. Por quê? Porque uma vez se ele estiver preso, se o indiciado, o agente, preso em flagrante, né, o juiz, ao receber a cópia do auto de prisão em flagrante, a parte da doutrina minoritária, viu? E parte da jurisprudência defende que, neste momento, no momento em que o juiz recebe o auto de prisão em flagrante, se ele verificar a necessidade de se manter a prisão do agente, ele então poderia, de ofício, decretar a prisão com base no que prevê o artigo 310, inciso 2 do Código de Processo Penal. Eu não concordo, e sei que o professor Ticiano também não concorda com esse posicionamento, com essa doutrina, com essa jurisprudência. Por quê? Porque esse não foi o espírito do legislador. Nós não podemos analisar o artigo 310, inciso 2, de forma restritiva. Ele tem que ser analisado de forma sistêmica, né? Tem que ser analisado de forma sistematizada, né? Contextualizada com o que prevê o parágrafo 2º do artigo 282 e, sobremaneira, com o artigo 311 do Código de Processo Penal. Então, eu, Márcia, discordo, e aqui quero ressaltar, em homenagem à nossa querida professora Maria Isabel, eu conversando com ela, aliás, grande professora, é um orgulho aqui da nossa FDCI, como todos que estão aqui, né, a Elisa hoje, que brilhou em sua palestra, o professor Érico, professor Zé Du, professor Adílio, professor Henrique, né, é um celeiro de grandes colegas, grandes professores. E aqui eu quero homenageá-la, porque é uma grande juíza. Em conversa com ela, ela falou, eu não decreto prisão preventiva de ofício em nenhuma hipótese. É assim que ela fala. E eu a parabenizo por essa postura. Entre outros magistrados também. Tá? E aí, a gente segue falando de uma outra alteração importantíssima, que interessa a todos, viu? A todos, porque eu sempre falo, qualquer um de nós pode ser alvo do direito penal. Qualquer um de nós. Quando a gente fala de direito penal, a gente acredita que é o direito penal que se aplica, né, ao negro, que se aplica, né, ao pobre, né, porque, infelizmente, o nosso direito penal, na atualidade, ele tem cor, ele tem raça, ele tem cheiro, é um direito penal seletivo, não é, professor Ticiano? O professor Ticiano vai abordar melhor sobre isso. Então, eu estou falando aqui de um direito penal que pode sim ser aplicado em face de todos nós, a qualquer momento. A qualquer momento. Então, aqui interessa a todos nós. Os fatos que justificam a prisão preventiva devem ser contemporâneos à decisão que a decreta. Isto é uma inovação importantíssima, trazida pela lei anticrime, que inclui o parágrafo 2º ao artigo 312, e diz o seguinte, lá determina que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada com base em fatos novos ou contemporâneos que justifique a aplicação da medida extrema. A medida extrema, a palavra extrema foi eu que incluí aqui, mas podem ler
o parágrafo 2º, que vocês vão encontrar essa previsão. Prisão preventiva tem que ser decretada com base em fatos novos ou contemporâneos à decisão que a decreta. Não se pode, portanto, decretar prisão preventiva mais com base em fatos pretéritos. Eu trago aqui para vocês a lembrança, a prisão do ex-presidente Michel Temer, que gerou grande repercussão na época. Michel Temer foi preso preventivamente e chamou muita atenção, houve repercussão além de nossas fronteiras, mundial, porque um presidente, né, o ex-presidente da República, preso preventivamente, com base em fatos que teriam ocorrido 3 anos antes da decisão que decretou a prisão. Pois bem, a defesa de Temer, obviamente, né, impetra o HC, eu aqui trago até o número dele, o HC 509030, tá? Em 30 de 5 de 2009, em 30 de 5 de 2019, acho que eu errei aqui na data. Mas, enfim, está correto, o HC 509030 decreta, arguindo exatamente a questão de que os fatos que justificaram a decretação da medida eram pretéritos. E aí, o relator desse HC, perante o STJ, foi o ministro Antônio Saldanha Palheiro, e revoga a prisão preventiva, né, numa medida monocrática, decisão monocrática, e qual foi o argumento que levou à revogação da prisão de Temer? Exatamente porque fora baseado em fatos pretéritos e não contemporâneos à decretação da medida extrema. Então, ao reboque da jurisprudência, a lei anticrime agora torna regra a necessidade de que a decisão que decreta a prisão preventiva tem que ser baseada em fatos contemporâneos à decretação da medida extrema, que é a prisão preventiva. É uma importante inovação trazida pela lei, por quê? Porque ela é necessária para garantir a convivência harmônica da excepcionalidade da prisão preventiva com o princípio da presunção de inocência. Observem que a cada alteração tem a sua finalidade, né? E, por fim, eu vou falar da terceira alteração, que, sob meu ponto de vista, é de extrema importância também. Tem outras, tá? Mas eu não tenho como abordar todas aqui. Já falei com o Tiziano que nós vamos, posteriormente, organizar um novo encontro, quiçá lá no nosso salão nobre, com todos os presentes, para abordarmos melhor o tema. Vamos fazer isso. Estamos animados, eu e o Tiziano aqui, né? Então, vamos falar aqui agora da inovação que, olha, está criando muita resistência dentro do judiciário à aplicação dessa inovação. É a necessidade de revisão periódica da manutenção ou não da prisão preventiva. A prisão preventiva, e aí os curiosos, mesmo que não são da área do processo penal e do direito penal, todos sabemos que o legislador processual penal, ele não determina um prazo limite para a manutenção da prisão preventiva, não. Ao contrário do que ocorre, por exemplo, em Portugal. Lá o legislador determina um prazo limite. Aqui não tem prazo. Mas a prisão preventiva, por ser de natureza cautelar, ela não pode perdurar ad eterno. Não pode. Até criaria aí, por ofensa, vários princípios constitucionais, inclusive o princípio da razoabilidade, né? Então, o legislador, em boa hora, para mim foi, de todas as inovações, a mais importante delas foi determinar a necessidade de revisão periódica da prisão preventiva. Ou seja, a cada 90 dias, o órgão emissor da decisão tem que analisar de modo fundamentado se é necessária ou não a manutenção da prisão preventiva. Isso está previsto no parágrafo único do artigo 312 do Código de Processo Penal. E aqui eu quero fazer aqui uma observação muito importante. No Brasil, infelizmente, há uma cultura de lei que pega e de lei que não pega.
Aqui no Brasil, infelizmente, há uma cultura por parte de alguns que querem tornar normas letras mortas. E há já, dentro do Poder Judiciário, lamentavelmente, juízes, promotores, acreditem, viu, Adílio? Adílio, acreditem, vou dar aqui um exemplo que vai chamar muita atenção de vocês. Vou aqui também mostrar um exemplo recente do Ministério Público, que diz que a obrigação prevista no parágrafo único não constitui ilegalidade, apenas uma falha que pode ser corrigida. Isso é um absurdo, né? Mas vamos lá. O que eu quero trazer de interessante para vocês é que, quando eu afirmei aqui que a previsão da necessidade de revisão obrigatória da prisão preventiva tem criado muita resistência por parte de alguns, é uma decisão importante, prolatada no dia 22 de junho de 2020, pela ministra Laurita Vaz, nos autos do HC 589544, em que ela, de forma monocrática, numa decisão monocrática, ela decidiu que a obrigação de revogar de ofício a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias é imposta apenas ao juiz ou ao tribunal que decretou a medida, e não aos tribunais em grau de recurso, já tão abarrotados de recursos e entupidos de HC. Ela chega mesmo a afirmar que seria desarrazoado ou mesmo inexequível estender essa tarefa de rever a cada 90 dias a necessidade de se manter ou não a prisão preventiva, é uma tarefa que não pode ser imposta a todos os órgãos judiciários competentes. Absurdo, com máxima vênia, desarrazoada é a decisão dela. E aqui eu falo com muita propriedade. Falo com muita propriedade por quê? Porque eu quero aqui também ressaltar a todos que entre os dias 10 a 14 de agosto do corrente ano, nós tivemos a primeira jornada de Direito Penal e Processual Penal da Justiça Federal. E dela resultou, resultaram enunciados importantíssimos. Dentre eles, o enunciado 19. E eu vou ler, abre aspas. Olha o que diz, o que orienta o enunciado 19 da primeira jornada de Direito Penal e Processo Penal da Justiça Federal. Abre aspas. Cabe ao tribunal, no qual se encontra tramitando o feito em grau de recurso, a reavaliação periódica da situação prisional do acusado, em atenção ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, mesmo que a ordem de prisão tenha sido decretada pelo magistrado de primeiro piso. Ou seja, a orientação constante do enunciado 19 é que a revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias tem que ser feita, seja pelo juiz de primeiro piso, seja pelos tribunais em grau de recurso, seja tribunal de segunda ou terceira instâncias. Cabe a todos os órgãos. O que parece, né, discutimos isso, eu, professor Ticiano, é que essa decisão, ela representa resistência à não aplicação da previsão do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Isso que parece. É uma decisão elitista, do meu ponto de vista, tá? Só quero aqui ressaltar a todos que, com a prolação da sentença de primeiro grau, esgota-se a competência do juiz de primeiro grau. Todos nós sabemos disso. Da mesma forma, com a prolação do acordo do tribunal de segunda instância, esgota-se a competência da segunda instância. E nem por isso a natureza cautelar da prisão preventiva é alterada. Não é alterada. Não é verdade? Então, se a prisão é preventiva, a natureza dela persiste até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, ela tem que ser revista, não é só perante o juiz de piso, não. É perante o tribunal, os tribunais superiores, seja o tribunal de segunda instância ou terceira instância. E interpretar isso de modo contrário é, sobretudo, buscar o quê? Buscar
É querer fazer do artigo 316, parágrafo único, letra morta. Quero aqui também ressaltar que o juiz ele julga por princípios de direito e não por conceitos pessoais sobre a lei, acrescentando ou retirando determinações expressas nelas. Nós temos que lutar pela aplicação da lei. E a quem compete, né, fazer valer o conteúdo das normas? Né, todos aprendemos que é o Ministério Público, compete, né, zelar pela aplicação e efetividade das normas. Mas, na prática, deixa eu aqui falar bem baixinho aqui para vocês, né? Vamos falar aqui entre nós. Quem é que faz valer os direitos e garantias do acusado, na verdade? Quem é, Adílio? É o advogado. É o advogado que faz valer. E tem que realmente perseguir, lutar de forma combativa pela aplicação dos direitos e garantias individuais, principalmente relacionados ao direito de liberdade do indivíduo, do cidadão. Sem sombra de dúvidas, que a nova lei, ela traz, a nova lei, né, 13.964, 2019, ela traz importantes alterações legislativas no aspecto da privação cautelar do indivíduo, limitando sua aplicação para situações necessárias. Representa uma garantia ao direito de liberdade, mas a substituição das prisões cautelares não depende apenas da mudança do texto legal, depende, sobretudo, de um rompimento de paradigma, de um rompimento de cultura. No Brasil existe a cultura da prisão. E mais, existe a cultura da prisão para quem? Para os negros, para os pobres. Foi o ano passado, no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, de 2019, no Brasil, até o ano passado, existiam 773,1 mil presos. Dentre esse número, 33%, ou seja, 253,9 mil de presos provisórios. Então, é falácia dizer que no Brasil não se prende. É falácia, é engodo e é mentira. Aqui se prende e muito. E, infelizmente, prende-se o negro, prende-se o pobre, demonstrando que o nosso direito penal e processual penal, ele tem uma direção certa, ele tem seu alvo certo. Ele, lamentavelmente, eu sou da área do direito penal, né? Nem meu sangue corre o direito penal, mas eu tenho que me render à realidade. O direito penal, ele é simbólico, ele é seletista e escolhe bem seu alvo. E agora, termino minha fala, né, ávida por continuar, mas eu não posso, passando a minha palavra ao colega, maravilhoso colega Tiziano. A gente tem feito uma parceria maravilhosa, viu, Tiziano? Que orgulho ter você como meu colega, viu? Por isso que eu quis mesmo dividir com você essa fala, para sacramentar de uma vez por todas. Nós somos parceiros na nossa área aqui. Então, passo a palavra para o professor Tiziano, que vai abordar uma abordagem no tema, à luz aí, falando um pouco também da prisão preventiva, pandemia, né, recomendação 62, e assim termina a minha fala. Agradecendo a todos, né, e pedindo desculpas aí se eu, em algum momento, me entusiasmei demais, tá? Muito obrigada. Com a palavra, professor Tiziano. Muito obrigado, Márcia, pelas palavras. Está todo mundo me ouvindo? Nesse tempo foi muito bom estar ouvindo os amigos, ouvindo a palestra anterior, a colocação da Márcia, que só enche a gente de orgulho, vendo aqui os comentários dos meninos maravilhosos e matando a saudade, sobretudo, dos meus colegas. É muito bom, eu fiquei aqui meio que namorando vocês todos um pouquinho, tá? Olhando vocês, olhando Márcia maravilhosa. Como é bom ouvir a voz de vocês, como é bom ver vocês, isso faz muito bem pra gente. Professor Henrique, confirma comigo, eu tenho 10 minutos? Professor Tiziano, pode ter um pouquinho mais, porque, na verdade, nós tivemos um atraso, né? Tá. Pode. Eu digo isso para não prejudicar o professor Adílio depois, que vai entrar na sequência depois disso tudo, né? Mas eu vou tentar aqui fazer, então, um contraste, vou estender um pouquinho, mas naquela boa e velha proporcionalidade. Bom, a professora Márcia falou coisas aí que foram interessantíssimas, né? O nosso objetivo com essa palestra, e a Márcia que me chamou para estar falando com ela, na ideia de nós pensando, mas não é dar uma aula de prisão preventiva. Isso eles já tiveram com os professores da faculdade.
na verdade, com a Márcia, comigo, vão ter em práticas penal e etc., e a vida continua andando. Aqui nós estamos para pensar um pouquinho esse instituto à luz do pacote anticrime, que, na perspectiva do direito material, foi uma tragédia. E na perspectiva do direito processual, numa perspectiva de politização do processo penal, o tiro saiu pela culatra. Porque as medidas mais rígidas caíram por terra e se criou, por exemplo, a instituição do juízo de garantias ou do juiz de garantias, como queiram, né? Só que está com a eficácia suspensa, o acordo de não persecução penal, que é extremamente dubitoso, que pode ser problematizado em outras questões, e agora, então, a questão da prisão preventiva e suas importantes modificações muito boas. Por quê? Porque prisão não serve para nada. Prisão não serve para nada. Sistema penitenciário, quando você precisa do direito penal, significa que já acabou muita coisa, inclusive daqueles que determinam isso. A gente costuma dizer que nós vivemos uma sociedade do espetáculo, e nós já temos pensadores, sociólogos, juristas que falam disso. E hoje nós vivemos a espetacularização do processo penal. Na verdade, essa espetacularização do processo penal, ela existe desde que existem os primeiros procedimentos dentro da processualística criminal, dentro do sistema criminal de justiça mundial. E isso se dava inauguralmente quando a gente falava lá de Maleus Maleficarum, do martelo das bruxas. Eu estou falando do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição. E ela se repercute muitas vezes aqui em perspectivas processuais, dentro da nossa processualística. E nessa ideia, a processualística criminal, ela vem mitigar um pouco ou tentar realocar algumas questões que foram postas e que estão sendo postas até hoje. Por exemplo, o juiz tem que estar no seu lugar. A ideia da processualística penal hoje é juiz desce do palco. Desce do palco. O sistema, ele deixou de ser aquele em que você produz a prova. Entende o que eu quero dizer? Você não produz essa prova. Quem produz a prova é quem é pago por isso e que ganha muito bem, que se chama acusação, que se perfaz na figura do parquê. Na verdade, daquilo que a gente chama de Ministério Público. Mas o Ministério Público, ele defende a sociedade e não defende a ânsia de vingança da sociedade. Porque se o Ministério Público defende a ânsia de vingança de uma sociedade, ele se torna essa própria vingança anunciada, que nada tem a ver com o Estado. Eu querer matar o estuprador de um ente familiar meu é legítimo. Agora, eu exigir que o Estado assim faça é irracional. E eu digo isso a partir de uma perspectiva weberiana, que legitima o Estado a partir da sua abstração e da sua racionalidade. Entendem o que eu estou querendo dizer para vocês? Ou seja, o Estado ele não é emoção, porque ele é pessoa jurídica, ele é ficção, ele não pode ter emoção. Emoção é próprio de nós. Então eu não posso exigir do Estado a paixão. E isso tem que se repercutir, sobretudo na prisão preventiva. Sabe por quê? Porque para muitos magistrados hoje, conceder decreto, e tem esse nome, né? Decretar prisão preventiva, que é extremamente problemático também, né? Decreto, da onde vem esse decreto? O Poder Judiciário decreta. O que significa decretar? Isso está muito a ver com monopólios monárquicos e com uma perspectiva de monarquia, uma monarquia que se fundamenta numa perspectiva absolutista. Mas isso é uma questão jurisfilosófica, né, que cabe mais para frente. Mas a ideia de que o magistrado decreta uma prisão preventiva para a sociedade do espetáculo, que coloca o direito penal como externo a você, e é por isso que ele seduz, porque quando a gente fala de direito penal, a gente sempre se coloca na posição de vítima. E eu estava ensinando isso para os meus alunos um dia desse. Mas a gente esquece que nós também podemos ser o agente dele e pode ser o sujeito passivo que recebe a represária desse Estado que nós criamos e que anda nessa sanha punitivista. Por isso a exigência de racionalidade mínima, inclusive na prisão preventiva, porque hoje o Instituto da Prisão Preventiva, senhores, ele funciona como uma antecipação de vingança. Entendem o que eu quero dizer? Porque a pena demora para vir, a pena definitiva demora para vir por causa do nosso sistema criminal de justiça e por uma série de questões e por uma própria questão de sociologia do poder judiciário. Mas, além disso, a prisão preventiva, ela antecipa a vingança que nós externamos, porque é fácil você externar no outro
algo que não é seu, que é externo. Por isso que é externo, é o outro, não é você que está ali. O movimento de empatia, ele é muito complicado nesse sentido. Então, é fácil falar prende, entende? E nesse campo, a gente coloca algumas contextualizações. Eu parto aqui, agora eu começo a falar um pouquinho disso, sobre uma análise de conjuntura. Ontem, o Conselho Nacional de Justiça nos deu dados novos sobre a realidade penitenciária brasileira. E ele veio nos dizer que hoje, em razão do Covid, nós estamos com 27 mil casos de pessoas infectadas no nosso sistema prisional. 27 mil casos. E em menos de um mês e meio, houve mais de 61% de aumento de presos aqui, tanto definitivos como provisórios, inclusive aqueles que são presos civis em razão de descumprimento de pensão alimentícia, né, ingressam também nesse sistema que nós estamos falando. Houve um aumento em 30 dias de 61,7 dias, chegando, então, à margem deles de 24.200 casos, e no montante de 165 mortes oriundas de Covid, sendo que desses 165 mortes, 75 são servidores públicos do sistema penitenciário, do sistema carcerário, da carceragem brasileira, e 90 de presos. Tudo bem? Observem que esses dados estão embaixo. Por quê? Menos de 4% de toda a população carcerária dos presos foram testados. Menos de 4%. 29 mil foram testados. Menos de 4%. E dos servidores que estão no sistema de carceragem, 21% só 21% deles foram testados. Então, quer dizer, nós temos um efeito muito grande de subnotificações. Nesse contexto, nós analisamos o quê? A recomendação 62 do CNJ. Especificamente, a ideia de se rever as prisões preventivas, e realmente a ideia do CNJ nesse momento é fazer o quê? É fazer esse distanciamento, né? Perdão, não é fazer esse distanciamento, mas é transformar a prisão preventiva, que é de natureza cautelar, realmente como a última ratio, como o último recurso a ser utilizado. Por quê? Porque ela tem servido para muito pouco no sistema penitenciário brasileiro. Nós temos mais de 33%, mais de 250 mil pessoas que são presas cautelarmente, gente. Nós somos a terceira população carcerária do mundo. A terceira população carcerária do mundo. Primeiro, Estados Unidos, com mais de 2,5 milhões, por causa da política pública que ele enfrenta nesse sentido. Segundo, a China, com mais de 1,5 milhão. E terceiro, estamos nós. Isso diz muito de nós. Só que o que eu preciso que vocês entendam é que o sistema carcerário brasileiro, à luz da prisão preventiva, porque você tem um decreto de prisão preventiva que condena uma pessoa ao cárcere de forma provisória, olha só, de forma provisória. Você manda uma pessoa para um CDP, para um centro de detenção provisório, de forma indefinitiva, sem ter certeza. É essa perspectiva que nós temos da prisão preventiva. Não estou dizendo que ela não é necessária, mas ela não pode ser vulgarizada como se utiliza ainda hoje. É nessa perspectiva. Então, ela tem que ser o mínimo do mínimo do mínimo. E enquanto não houver, utilizaremos, e deve ser utilizada, a prisão domiciliar. E aqui eu quero chamar a atenção do famoso caso do Queiroz. O caso Queiroz, que está aí bombando, não é isso? Que todo mundo tem uma opinião. Se eu pedir para cada professor falar aqui, cada um vai falar uma coisa. Se eu pedir para a professora Márcia, então, falar, nossa mãe do céu, vai arrasar. Mas eu sei que todos nós temos muitas opiniões, né? E a última foi, na verdade, o recolhimento dele a uma prisão domiciliar. E a gente tem ouvido muitas pessoas do lado de fora reclamando sobre isso, né? Com relação a isso, eu falo, vem fazer processo penal aqui na Faculdade de Direito, que você vai entender os requisitos da prisão preventiva e da substituição dela por uma prisão domiciliar. Eu não vou ficar aqui falando disso, porque não é aula para isso, né? Mas é pensar. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, por que o recolhimento a uma prisão domiciliar incomoda tanto a gente? Por que isso nos causa desconforto? Se a pena privativa de liberdade, ela deveria nos privar apenas e tão somente da liberdade.
Entendem o que eu estou dizendo para vocês? Por quê? Porque será que nós que estamos dentro do sistema de justiça, nós, professores, eu falo a minha meia-culpa, tenho mais de 12 anos que milito essa matéria, que estou dentro do sistema criminal de justiça. Será que isso não diz mais da nossa ânsia primitiva de vingança ainda? Entendem o que eu quero dizer? Eu estou problematizando nessa perspectiva. E eu digo, uma prisão domiciliar bem feita. Claro, a gente não está dizendo de uma prisão domiciliar de qualquer forma. Porque, teoricamente, a PPL, que é pena privativa de liberdade, ela seria para privar só da liberdade. Nem do direito político seria para ser privado. O preso, ele só não vota por uma questão estrutural. Entendem o que eu estou querendo dizer para vocês? A Alep não é maravilhosa? É um mundo de Alice. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que está escrito no nosso sistema criminal de justiça é uma mentira. E eu comentava isso com a professora Márcia ontem. É uma grande mentira. O juiz, quando condena um estuprador a uma pena privativa de liberdade, ele está condenando a tudo, menos a uma PPL. Isso é porque uma pena privativa de liberdade, ela é regulada e ela é pensada nos moldes da Lei de Execução Penal, que é iluminada à luz da Constituição da República, dentro do princípio da dignidade da pessoa humana. Só que o sistema da carceragem brasileira não é essa. A pessoa não é condenada, ela é condenada a tudo, menos a uma pena privativa de liberdade. Ela é condenada a um lugar que se chama, que tem um nome, que é Sistema Penitenciário, Complexo Penitenciário de Viana. Entenderam? Estão vendo aqui na minha mão isso daqui? Isso daqui é um ferro de passar roupa. É um ferro de passar roupa? Isso é um copo de água, mas eu estou chamando que isso é um ferro de passar roupa. O juiz, quando, depois da terceira fase da dosimetria, hein, Márcia? Depois da terceira fase da dosimetria, passou a primeira, a segunda, foi para a terceira, preconizada por quem? Nelson, Hungria. Calcula a pena e estabelece o regime. Ele está fazendo o seguinte, condena a 15 anos de reclusão. Reclusão aonde? Para cumprir uma pena privativa de liberdade. Gente, ferro ou água, ele não está condenando faticamente a uma pena privativa de liberdade. Ele está condenando uma pessoa a flagelos perpétuos, que nada tem a ver com a privação da liberdade. O direito penal não existe. A ideia de penitenciária pública no direito penal brasileiro é utópica. É tão utópica quanto o mundo, quanto a LEP. Então, ele condena qualquer outra coisa. Então, o sistema penitenciário tem que ser pensado de outra forma. E olha que na prisão preventiva não existe nem sequer condenação definitiva. O que existe são o periculo in libertatis, que a Márcia acabou de falar, e dos pressupostos previstos na nossa lei, da nossa ritualística processual. E eles devem ser hoje representados, e hoje eles devem ser observados. Para finalizar essa problemática, e eu estou jogando tempestade de ideias aqui, eu queria dizer que o Código de Processo Penal e a lei anticrime trouxe uma coisa muito boa para o juiz. Trouxe a obrigação dos juízes começarem a trabalhar mais, conforme a Constituição pede. Fez isso tardiamente, né, mas está fazendo agora, que é o dever do juiz de fundamentar as decisões judiciais. Gilmar Mendes determinou, depois vocês leiam a decisão do Gilmar, que foi maravilhosa. Eu gosto do Queiroz? Não. Eu já tenho meu juízo sobre o Queiroz. Mas dizer que ele não merece a prisão domiciliar é rasgar o Código de Processo Penal. É rasgar. Eu posso discordar emotivamente. Agora, racionalmente, eu não posso. Entendem? É nessa perspectiva. É nesse dado. E, infelizmente, utiliza-se um processo penal que faz a espetacularização desse processo penal, mas é a espetacularização do processo penal para o branco, não para o negro. Porque o negro vai sofrer com a espetacularização do direito penal. E poucos brancos sofrem quando sofrem.
Entendem? Então, isso tem que ser utilizado de uma forma mínima mesmo. De formas, como eu posso dizer para vocês, de formas extremamente parcimoniosas. Né? O direito penal e o processo penal como a última rácio. Sempre a última rácio, o último recurso, porque ele nos dá custos sociais extremamente gravosos. É nessa perspectiva que nós temos que falar. É essa, inclusive, o imperativo ético. E o imperativo ético entra agora com o dever dos magistrados. Vocês que estão me ouvindo, meus queridos alunos, hoje, especificamente, o artigo 315, ele traz do Código de Processo Penal, ele traz dever de fundamentação do juiz. O juiz, para determinar uma prisão preventiva, ele tem que motivar e fundamentar. E ele não sabe fazer isso, porque a lei é nova. Quem vai ter que ensinar isso para eles vai ser você. Entendem? Ele tem que motivar dessa forma. O Gilmar Mendes, ele mostrou exatamente isso na decisão dele. O juiz de piso, quando condenou e negou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, ele não enfrentou sequer as medidas alternativas à prisão preventiva. Ele enfrentou essa questão 2 vezes falando de qualquer forma. O 315, hoje, especificamente, parágrafo 2º, ele fala como deve ser. E segue a regra do processo civil. Essa fala que eu estou dizendo vale, inclusive, para o processo civil. Juiz agora parou de fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Não existe mais sentença Ctrl-C, Ctrl-V. Eles têm que trabalhar. Eles têm que trabalhar 8 horas. A gente está pedindo só 8, tá? Só 8. Mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer para vocês? Porque, olha só, no processo civil, até tem uma desculpa. Porque ali é direito patrimonial disponível. Ah, eu tô com preguiça de cobrar meu credor, vou perdoar ele porque eu gosto dele. Tô perdoando a Elisa porque eu tô com muita saudade dela, vou perdoar todas as dívidas dela. E aqui no processo acabou, pronto. Agora, no processo penal, meu querido, não pode. No processo penal, você está falando de liberdade de pessoas. No processo penal, essa pessoa tem que trabalhar. E esse serventuário da justiça, do Poder Judiciário, ele tem que saber fazer isso. Eles não sabem, eu preciso dizer isso para vocês. Os juízes sabiam. Eles sabiam num sistema processual antigo. O sistema processual mudou. Ele mudou. E quem vai ser responsável por mudar a cultura da processualística civil e da processualística criminal é essa nova geração que está sendo formada. E está sendo formada por nós, professores, também. Começa tudo a partir de aqui. Começa tudo a partir de agora. Ensinar a juiz agora como deve se observar o parágrafo 2º do 315, que ele não pode mais citar uma súmula só. Ele tem que indicar o caso concreto. Não é o juízo de gravidade do crime abstrato, mas é o fato novo, o fato contemporâneo. Fato, o que é fato, gente? Fato é um acontecimento concreto, que qualquer pessoa pode verificar. Entendem? Nós não estamos falando mais de uma linguagem encastelada. Houve uma mudança legislativa do direito, e isso tem que ser verificado. É uma guerra, porque direito é poder. Só que no processo penal, e gravem isso, no processo penal, a forma, a lei, ela contém poder. Ela serve como um mecanismo de contenção do poder, porque senão você transforma magistrados em déspotas. Entendem? É essa a perspectiva que nós temos. E a função da advocacia, a função de nós que pensamos a processualística, pensamos o sistema criminal de justiça, é justamente de desconstruir isso, a partir de uma reconstrução de um lugar de fala. Entendem? É nesse sentido que a prisão preventiva toma uma nova roupagem, ou seja, vai haver muito manejo, muita impetração de writ de habeas corpus. E espero que haja. Sugiro que vocês leiam a decisão do professor também, né, do Gilmar Mendes, a respeito da soltura, da conversão da medida me fugiu o nome, da preventiva em domiciliar. Então, em prisão domiciliar. É essa ideia. Tudo bem? É essa
perspectiva, e são essas considerações, essas pequenas pontuações aí que eu tenho para falar, deixar, na verdade, né, essas problematizações ou essas provocações para os nossos colegas, sobretudo para os nossos alunos. Pensem e repensem. Parem de engolir doutrina majoritária como dogma. Problematize doutrina majoritária. Ela existe só para passar na ordem que vocês vão passar. Que vocês vão passar nas coisas. Mas doutrina majoritária, às vezes, só te torna uma pessoa obtusa. E todos nós precisamos ser menos do que isso. Não é verdade? Espero que eu tenha contribuído aí minimamente com a discussão. Obrigado aí pelo prestígio, professora Márcia, você foi maravilhosa, é muito bom ver os colegas e os meus alunos queridos. Um abraço, termino aqui. Pois não, professor Ticiano, professora Márcia, como sempre, contribuições preciosas, né, nesse momento tão complexo que o nosso povo vive. Não me refiro à pandemia, eu me refiro ao contexto social que nós vivemos no nosso país, dentro da linha do que a professora Dandara compartilhou com a gente no início, agora vocês trazendo uma outra questão extremamente sensível para a nossa vida em sociedade, que é as questões relacionadas com a prisão preventiva. Parabéns pela fala, professora Márcia, parabéns pela fala, professor Ticiano. As manifestações do chat expressam exatamente isso. Nós tivemos algumas colocações muito pertinentes de colegas, alunos, não vou nominar porque foram várias colocações e todas enriquecedoras, mostrando a relevância do que vocês trouxeram, e isso certamente é o objetivo desse momento nosso na academia também.